Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Fala Sério Pastor. Aqui as suas perguntas bíblicas são respondidas. Então, já compartilhe esse canal com seus amigos. Se não é inscrito ainda, se inscreva, deixa aí o seu like e deixa aí nos comentários o que você achou deste vídeo. É um vídeo muito interessante, um vídeo bem diferente. Por quê? Porque o canal Fala Sério Pastor também traz curiosidades, assuntos assim relevantes. E o vídeo de hoje é um vídeo bem diferente, um vídeo que traz uma proposta assim incomum, algo que a gente geralmente não faz aqui no canal, mas eu achei que vocês iam gostar. Então já curte o vídeo aí e fica com a gente até o final. Muito bem. O vídeo de hoje é resultado, na verdade, de um estudo que eu fiz quando eu tinha mais ou menos 14 anos de idade. Eu sempre fui um apaixonado por genealogias. Sempre gostei muito de estudar as genealogias. É possível que, se você me perguntar as genealogias de Gênesis até a época de Abraão, eu saiba te dizer boa parte dos nomes sem errar e ainda as idades de cada pessoa, quantos anos cada um viveu. Eu gosto muito de genealogias, sou apaixonado em especial pelas genealogias de Gênesis. A propósito, eu vou fazer depois um vídeo e vou escrever um artigo sobre aspectos temporais das genealogias de Gênesis. Desde a primeira genealogia ali de Adão e Sete, Enos, enfim, até as genealogias de Abraão, ali no capítulo 11. Então, eu acredito que vai ser um assunto que vai chamar a sua atenção, porque as genealogias nos capítulos iniciais de Gênesis, até principalmente aqui o capítulo 11, são genealogias que têm aspectos muito diferentes do resto das genealogias da Bíblia por inteiro, tá bom? Mas isso fica para um outro vídeo. Vamos ao vídeo de hoje. Você já teve curiosidade de descobrir coisas que aconteceram durante o dilúvio, durante os dias em que Noé e sua família ficaram dentro da arca? Pois é. Como eu falei para vocês no início do vídeo, eu tinha uns 14 anos quando comecei a estudar este assunto e eu descobri uma coisa bem legal que eu queria compartilhar com vocês. Não é um aspecto teológico, não é alguma coisa que vai mudar a sua vida, mas é uma curiosidade legal, achei muito interessante e eu acho que você vai gostar também. Eu descobri que um garotinho nasceu dentro da Arca de Noé. Olha só que coisa bacana, não é? Que legal! Vamos então olhar para o texto e vamos descobrir isso aí junto comigo? Vamos lá? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Gênesis no capítulo 7. Nós temos aqui o marcador de tempo para o dilúvio, a idade de Noé. Então vamos lá. No capítulo 7, verso 11, diz assim: no ano 600 da vida de Noé, no segundo mês. Então, o padrão para a gente entender a história é a idade de Noé. Era o ano 600 da vida de Noé. No segundo mês, aos 17 dias do mês. Naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do abismo e as comportas do céu se abriram. Muito bem. Nós temos aqui então a data exata, precisa em que aconteceu o dilúvio. Era o ano 600 da vida de Noé. Foi no segundo mês, no dia 17. Beleza? Ok. Você sabe que o dilúvio ele durou quanto tempo? 40 dias e 40 noites de chuva, de tempestade, de água caindo, torrentes e torrentes de água que inundaram o planeta Terra por inteiro. Ok, muito bom. Mas a pergunta é, quanto tempo Noé e a sua família, quanto tempo eles passaram dentro da arca? Essa é uma pergunta relevante, por quê? Porque o dilúvio, as chuvas caíram por 40 dias e 40 noites, mas não foi este o período que eles passaram dentro da arca. Eles passaram muito mais tempo, até as águas baixarem. E isso demorou mais de um ano. Sabia? Vamos conferir? Capítulo 8, aí teve o dilúvio e tal. O capítulo 7 até o final vai contar como foi esse dilúvio. As águas prevaleceram sobre a terra 150 dias, conforme o verso 24. Mas ainda não tinha secado tudo. E aí então a arca foi boiando ali até chegar no cume do Ararat. E ali ela pousou, né? Ela parou. Mas vamos ver o capítulo 8, verso 13. E aconteceu no ano 601. Então
começou no ano 600, vamos recordar, ano 600, mas agora nós estamos no ano 601, então um ano. No primeiro mês, Caira no segundo, mas vamos observar direitinho. No primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca, e eis que a face da terra estava enxuta. Então foi no ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês. Ok, do ano 601. Mas ele não saiu da arca ainda. Vamos para o verso 14. E no segundo mês, lá no ano 600 também foi no segundo mês. Então agora um ano certo, hein? Ano 601, segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. O verso 15, então falou o Senhor a Noé dizendo, sai da arca. Então foi no ano 601, no segundo mês, então o mês também bateu, um ano certinho, mas foi no dia 27. Cá, quando começou, foi no dia 17. Então, dia 17, aqui 27, 10 dias de diferença. Noé e a sua família permaneceram dentro da arca exatos 1 ano e 10 dias. 1 ano e 10 dias. Do dia 17 para o dia 27, 10 dias, era o segundo mês, ano 600, ano 601. Feita a conta, você já sabe que Noé passou pelo menos 1 ano e 10 dias dentro da arca, ali até que ele pudesse sair. Por que que isso é relevante? Porque é um tempo suficiente para uma criança nascer dentro da arca. E aí você diz, sim, pastor, mas isso não prova nada. Claro que não. E eu não seria responsável só com base nesse tempo dizer que nasceu uma criança na arca. Nós vamos analisar agora a genealogia. Nós já avaliamos que o tempo foi um tempo que deu para ter nascido uma criança, mas agora nós vamos olhar para a genealogia para confirmar o que nós estamos dizendo, tá bom? Vamos comigo aqui para Gênesis capítulo 10. Aqui nós vamos observar a genealogia depois do dilúvio. Gênesis capítulo 10. Em Gênesis capítulo 10, nós temos as descendências dos filhos de Noé, de Sem, de Cão e de Jafé. Sem era o filho mais velho de Noé, conforme nós percebemos aqui pela própria Bíblia. A ordem em que eles aparecem. Apesar de já na genealogia se falar dos filhos primeiro de Jafé, depois de Cã e Sem por último, nós entendemos que Sem foi deixado justamente por último, porque dele veio a descendência de Abraão e há um desejo realmente de se deter, dar uma importância maior, demorar-se um pouco mais na genealogia de Sem. Talvez por isso ele tenha ficado por último. A partir do verso 21 diz o seguinte: e a Sem nasceram filhos, e ele é o pai de todos os filhos de Éber, e o irmão mais velho de Jafé. Muito bem. Então aqui a gente já vê que Sem é o mais velho. E ele teve filhos, ele é pai de Éber, daí vem a expressão Ebereus ou Hebreus, tá? São os descendentes de Éber, filhos de Sem, tá? Mas vamos lá. Os filhos de Sem são, preste bastante atenção nesse detalhe, verso 22. Os filhos de Sem são Elão, Assur, Arfaxade, Lude e Arã. Para nós e para o contexto bíblico, destes filhos de Sem, quem é o mais importante? Bom, aquele de onde vai descender Abraão e o povo de Israel. Por isso, a genealogia não vai gastar tempo falando de Elão, de Assur, de Lude, de Arã, não. Vai gastar um tempo com Arfaxade, porque é de Arfaxade que você vai ter a descendência de Abraão, tá certo? Vamos então dar um pulinho para o capítulo 11, onde se inicia ali a genealogia de Abraão, e vai mencionar Arfaxade, e aqui vai ter um detalhezinho muito interessante, que vai ajudar a gente nesse estudo de hoje, que está no verso 10, capítulo 11, verso 10, diz assim: são estas as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. Aqui está a chave. Sem, ele era da idade de 100 anos quando gerou Arfaxade 2 anos depois do dilúvio. Legal. Ele teve Arfaxade 2 anos depois do dilúvio e ele estava com 100 anos quando ele teve Arfaxade. 1 ano antes do dilúvio, 99 anos. 2 anos antes, 98 anos. Legal. Isso não é o mais importante.
O mais importante é você saber que com 100 anos ele teve Arfaxade e isso foi 2 anos depois do dilúvio. E por que que isso é importante? Preste bastante atenção. Arfaxade não foi o primeiro filho de Sem. Arfaxade foi o mais importante, porque dele veio a descendência de Abraão, que vai ser relatada aqui no capítulo 11. Mas vamos voltar para o capítulo 10, e no capítulo 10, verso 21 e 22, verso 22 diz assim, e os filhos de Sem são Elão, Assu, Arfaxade. Bom, Arfaxade era o terceiro filho. Se Arfaxade foi o terceiro filho e ele nasceu 2 anos depois do dilúvio, nós precisamos levar em consideração o tempo de gestação. A Bíblia não menciona que Elão e Assu eram gêmeos, portanto poderia ter nascido, né, 1 ano depois. Era Elão, filho mais velho, depois Assu e depois Arfaxade. Beleza. 2 anos depois do dilúvio. Fazer a conta simples aqui, explicar de maneira bem simples. Eu vou deixar no link da descrição o artigo que eu escrevi sobre isso em 2007, quando eu fazia teologia. Então vamos lá. Arfaxade, 2 anos depois do dilúvio, ele nasceu. Vamos voltar 1 ano. Assu. Sem estava com 99 anos. Vamos voltar mais 1 ano. Estamos no ano do dilúvio. Com 98 anos, Sem teve Elã, ou Elão. No ano do dilúvio, e levando-se em consideração que eles passaram 1 ano e 10 dias dentro da arca, não há nenhuma problemática em dizer que Sem teve o seu primogênito, seu filho mais velho, dentro da arca. Os anos batem certinho, não tem como dar errado. Se ele gera o seu terceiro filho 2 anos depois do dilúvio, levando-se em consideração que nós temos 9 meses de gestação e ainda um período ali entre a concepção de um filho pós-parto, né? Diríamos aí o período pós-parto, né? Nós temos que Sem gerou a Arfaxade 2 anos depois do dilúvio, o seu terceiro filho. 1 ano antes do dilúvio, ele gerou o seu segundo filho, Assu, e no ano do dilúvio, ou seja, no ano em que eles estavam na arca, ele teve então o seu primeiro filho. Há mais uma evidência que eu poderia destacar, que está na palavra. Você sabe que os nomes antigamente, eles eram dados e eles tinham assim significado especial que combinava com a pessoa que levava aquele nome. A palavra Elam quer dizer encoberto, escondido, abaixo de, alguém que algo que está encoberto, que está escondido, dando a impressão de que Elão nasceu assim, escondido, numa cobertura, abaixo de. Esse nome ele vai aparecer, um verbo, lá em Eclesiastes. Se você for ao livro de Eclesiastes, já no final do livro, diz assim, olha, capítulo 12 de Eclesiastes, no último verso, o verso 14, diz assim, porque Deus há de trazer a juízo a toda obra, até mesmo aquela que está encoberta, ou que está escondido, quer seja bom, quer seja mal. A palavra aqui é Elam. Está no nifal, é um tronco verbal da língua hebraica, mas o verbo é esse, esconder, aquilo que está escondido. A palavra Elam significa exatamente isso, aquele que está escondido, dando a ideia de que ele foi uma pessoa que nasceu nesse ambiente, um ambiente escondido, diríamos assim, sem querer forçar o texto, mas debaixo de uma cobertura, dentro de uma arca. É um nome muito propício para a pessoa que nasceu dentro desse contexto, nasceu dentro da arca de Noé. Que legal, não é? Que legal. Mas aí você deve estar se perguntando assim, pastor, mas e como é que a gente entende 1 Pedro 3? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha na carta que Pedro escreveu? A primeira carta de Pedro, ele diz assim, 1 Pedro 3, e o verso 20, que diz assim, os quais em outro tempo foram rebeldes quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. Aí você diz, tá vendo? A Bíblia é clara em dizer que foram salvos 8, mas foram salvos 8. O menino não tinha nascido ainda. Entraram 8 pessoas. Do mundo pré-diluviano, somente 8 pessoas se salvaram, não mais que isso. Esse texto não anula o fato, ele não se preocupe em dizer que quantos entraram e quantos saíram. Não é essa a proposta. É dizer que de todo o planeta Terra, apenas 8 pessoas entraram naquela arca e se salvaram. Isso é um fato.
O texto não está preocupado com os detalhes, em dizer se tinha um menininho que nasceu na arca ou não, se uma mulher engravidou lá e teve filho, enfim, essa não é a preocupação do livro. A preocupação é dizer que 8 pessoas se salvaram. Ademais, as crianças nem eram contadas em muitos casos na Bíblia, no Antigo Testamento e também no Novo. A gente vai perceber que as crianças elas não eram contadas. Mas o fato é, salvaram-se 8 pessoas e, pela contagem do tempo, você chega à conclusão clara e simples. Um menininho nasceu dentro da arca, o filho mais velho de Sem, por nome Elan, tá certo? Espero que você tenha gostado dessa novidade, dessa descoberta. Eu gostei muito quando eu descobri isso, achei muito interessante. Como eu falei, não é um aspecto teológico, nada, apenas uma curiosidade. Esse canal também traz curiosidades. Um grande abraço para você e até o nosso próximo vídeo.